Já me sinto à vontade, já fico em pé, agradecendo ali atrás. Obrigado ao pastor, obrigado à pastora por confiar o altar nessa noite, porque grande é a responsabilidade, mas o Senhor é aquele que está conosco, amém? Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44, versículo 21. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, e ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei. Meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te rei. Cantai alegres vós, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós, as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosques, e todas as árvores e vós. Porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus, espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras, enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transformo a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que lhe apraz. Dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e ao templo funda-te. Capítulo 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor de meu servo Jacó, e de Israel meu eleito. Eu a ti te chamei pelo teu nome. Puxe o teu sobrenome, ainda que me não conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. Amém? Segura
Bota a Bíblia no seu assento, segura a mão dessa pessoa que está do teu lado. Glória a Deus, se você puder fazer isso, se tiver alguém, se não tiver, você estiver sozinho, sai do teu lugar, vai até alguém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E diz assim: eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze. Despedaçarei os ferrolhos de ferro. Diga de novo: o Senhor. Diga: o Senhor é quem vai adiante de ti. É quem vai adiante de ti. É quem vai na tua frente. E Ele vai endireitar o que está torto. Ele vai endireitar o caminho tortuoso. Ele vai quebrar. Ele vai quebrar portas de bronze. Portas de bronze. Ele vai despedaçar ferrolhos. E vai te dar. E vai edificar. E vai te entregar. Porque Ele é o Senhor. Quem pode glorificar a Deus? Ai, aleluia! Essa é esta palavra. Deus não rejeita a oração. A oração é alimento. Quem pode adorar o Senhor comigo? Nunca vi o justo sem resposta. Se você puder continuar de pé, fica. Se você não puder, pode se assentar, fica à vontade, tá? E basta somente esperar. Porque Ele está aqui. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve. Tá chorando, ouve. Precisando, ouve. Tá doendo, ouve. E não importa, ouve. O teu amor Ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo. Ele abre a porta, ninguém trabalha, ninguém confia, a minha contigo, de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar. O que papai já tá falando é quando Ele fica em silêncio, é porque está o que você precisa fazer? E basta somente esperar.
céu vai liberar sobre as nossas vidas, aqui neste lugar, a gente começa a ver que quem está falando aqui é um profeta, a saber, Isaías. Um profeta que lá no capítulo 6, como nós conhecemos a palavra, que é um dos capítulos mais conhecidos, ele é alguém que tem visão do trono da glória de Deus. A Bíblia vai dizer que no ano que o rei Uzias morre, Isaías vai ter visão do céu. O Senhor abre a visão dele e entende que ele está pronto para um próximo nível, ou para uma profundidade. Porque tem coisa na nossa vida que Deus tira só para levar a gente mais profundo. Tem cenários que a gente vive, mas só que a gente precisa entender que nós temos um Deus. E eu vim falar com alguém aqui que tem chamado, que foi escolhido, que foi separado, que sabe que Deus chamou e chamou pelo teu nome. E quando Isaías ele perde, quando Isaías está vivenciando um momento aonde o trono da terra, aonde o rei da terra, aonde aquele que resolvia, aquele que mandava, aquele que decidia, agora morre. E podia ele estar olhando e dizendo como vai ser agora. E nesse momento que Isaías está olhando e se perguntando como que vai ser agora, é o momento que Deus dá uma visão para ele. E uma das visões mais profundas que ele vai ter. Porque é o céu se revelando a Isaías. É Deus descortinando o céu e mostrando para ele. E o que Deus mostra é um trono. Observa isso aqui. A visão que Deus dá a Isaías é de um trono. E nesse trono, Deus está sentado. Nesse trono, há serafins. Nesse trono, aonde Deus está sentado, e uma palavra que nos remete completo controle de Deus. Uma palavra que nos diz que Isaías, o que aconteceu, aconteceu porque foi da vontade de Deus. Era Deus respondendo ao pastor Isaías. O que se perdeu aí foi o meu controle. O trono que ficou vazio aí foi a minha mão. Dando a visão para Isaías e respondendo um questionamento de dentro do coração dele. Senhor, mas por quê? Senhor, mas por quê? E o céu decide responder a ele dizendo: porque eu tenho controle. Porque eu sou Deus. Porque eu estou acima do trono da terra. Porque não existe nada que acontece debaixo do céu que não seja como a poderosa mão de Deus a mover o cenário. Porque Deus se revelando a Isaías e dizendo: eu controlo todas as coisas. E o que você perdeu? Controle de Deus. E o que saiu? Controle de Deus. E o que não aconteceu? Vontade de Deus. E assim, quando ele tem essa visão do trono, e o Senhor se revelando como Deus Todo-Poderoso, assentado, um Deus que vê todas as coisas e tem o controle de todas as coisas. Eu amo a palavra de Daniel que fala, que Daniel diz que ele muda as estações.
Ele muda os tempos. Ele destrona reis. Sabe, meu irmão? O Deus que nós viemos adorar aqui, Ele tem todo o domínio. Aleluia. Ele tem todo o controle. Ele tem todo o poder. Sabe por quê? Porque foi Ele que fez tudo. Aleluia. Nós estamos falando do Criador, não da criatura. Nós olhamos uns para os outros e entendemos, nós somos criatura. Nós fomos criados e formados, mas Ele é o Criador. E como diz Isaías 45, quem é a criatura para contender com o que o Criador decidiu fazer? Quem somos nós quando olhamos para Deus no céu e queremos questionar ou perguntar a Ele acerca de algo que Ele resolveu fazer? Sendo que a Bíblia diz que, como que o carpo fala para o oleiro, o que fazes? Sendo que nós só estamos aqui vivos e de pé, só estamos sentados nessa cadeira, porque o Senhor nos fez. Porque o Senhor, de uma maneira misteriosa, de uma maneira que só Ele entende o trabalhar, mesmo nas tuas negações, mesmo nos teus passos tortuosos, mesmo quando você seguiu por outros caminhos, mesmo quando você rejeitou algo que Ele te chamou, mesmo que você não quis algo que Ele determinou, mesmo que você ia como carne, como criatura, mas tomamos decisões e fizemos coisas que caminhamos com a nossa própria, o nosso próprio entendimento, a nossa própria vontade. Ainda assim, o nosso Deus é o Deus que aplana o nosso caminho. Eu glorifico a Deus, porque o Senhor, Ele faz coisa na nossa vida que é tão profunda, que só Ele estende caminho para nos levar novamente à sua rota. A palavra do Senhor, ela vai dizer que este povo estava cativo há 70 anos da Babilônia. A Bíblia vai dizer que Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que governa e rege todas as coisas, todos os reis, de todas as nações, povos e línguas, Ele é o Deus que levanta Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Ele usa Nabucodonosor como objeto, instrumento de juízo para trazer correção ao seu povo. Por quê? Porque Ele é Deus. A Bíblia vai dizer que Isaías 45, o relógio de Deus bate. A Bíblia diz que pode passar céu e terra, mas a palavra do Senhor, quando Ele fala assim e assim, quando Ele diz é tanto e é tanto, quando o mesmo Deus que criou o mar e disse: você é grande, né? Mas você só vem até aqui, e daqui você volta. O Deus que pôs limite até nesse maridão aí, que a gente olha e fica tentando entender como é que está segurando essas águas aí, que a gente não entende até hoje. É mistério. Eu quero dizer que nem tudo você vai entender, nem eu. Só que a gente não precisa que Deus nos responda, ou que Deus nos explique tudo que Ele vai fazer ou está fazendo,
Basta só a gente crer com todo o nosso coração que Ele tem o controle de todas as coisas. Limite. Nada acontece que escapa, que foge do que Deus determinou. Se Deus determinou para fechar, fecha. Mas se Deus determinou para abrir, meu querido, Deus disse assim: 70 anos vocês vão ficar em Babilônia. Por quê? Porque eu decidi. Assim como Deus estabeleceu 40 anos para o povo no deserto, assim Deus estabeleceu 70 anos do povo na Babilônia. Eles não saíram nem antes, como os falsos profetas estavam profetizando. É gente que não está comprometida com o que Deus fala. A Bíblia vai dizer que Jeremias manda uma carta para os exilados em Babilônia. E ele vai dizer: constrói casas, planta, faz a vida de vocês aí, porque vocês vão passar um bom tempo. E vocês precisam entender que até quando Deus está nos corrigindo, ou até quando Deus está nos permitindo passar por algum cativeiro em algum momento da nossa vida, nós precisamos lembrar que o Senhor não se afasta de nós. Nós precisamos lembrar que ainda no juízo de Deus Ele está presente. Ele está cuidando do seu povo. Ele estava com o povo dele na Babilônia. Só que ele entendia que ele não poderia retirar, porque aquele povo precisaria aprender lições. Que somente o cativeiro, que somente Babilônia, que somente longe do templo, longe de Jerusalém. Porque quando estava perto não ouviu. Porque quando estava dentro não valorizou. Porque o profeta levantava e dizia: se arrependam. O profeta era levantado e ele dizia: Deus está requerendo do povo. Aparta dos ídolos, volta para o Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que em vez de eles darem crédito à voz do profeta, o coração deles se endurecia e eles queriam matar o profeta. A Bíblia vai dizer que Jeremias ele tem um ministério muito difícil, porque era Deus usando o profeta para profetizar que o cativeiro viria. E o fato de eu e você não queremos ouvir não muda aquilo que Deus já decidiu fazer. Estava lá, mas não queria ouvir mais. Estava lá, mas decidiu que não ouviria a voz de Deus para poder mudar, para poder transformar, para poder se converter, para poder fazer aquilo que Deus estava esperando que o povo pudesse fazer. Então, irmão, quando o cativeiro chega, quando a opressão chega, quando a régua de correção desce, a gente precisa entender que antes o Senhor falou muito. O Senhor tocou de todas as formas. E nós, com o nosso coração duro, a gente fecha e diz: eu não vou ouvir. Na verdade, queremos nos levar ao próximo nível. Quando o Senhor nos dá uma prova, é o Senhor querendo saber se eu aprendi. Quando nós recebemos uma prova em qualquer lugar, aquela prova vai dizer se eu estou apta, se eu aprendi a matéria, é assim? Então a prova é para te educar, é para te fazer crescer, para testar o teu conhecimento, as forças, a sua estrutura, aquilo que você sabe e entendeu. É a prática. A prova
corrige. Estamos aqui entre pais e mães. Ninguém corrige o filho para matar. Ninguém corrige o filho para açoitar, para sair pior, para se ver. Não. A gente corrige o filho porque a gente ama. E a gente não quer que se perca. A gente não quer que tome um caminho que vai levar ele à destruição. A gente corrige porque ama. Deus está falando aqui. Então tem gente que está colhendo. Só que a Bíblia vai dizer que os 70 anos bate para hoje. E eu quero falar uma coisa tão linda sobre Deus. Isaías está profetizando aqui. E quando ele diz, Deus vai levantar Ciro, ele não diz isso no tempo que está acontecendo. Quando Isaías profetiza a vida de Ciro, o nascimento de Ciro, que o nome seria Ciro, que ele seria rei, que ele seria ungido de Deus e que ele iria libertar o povo do cativeiro, era 150 anos antes de Ciro nascer. Meu Deus, é tão lindo isso aqui. Aí a gente consegue ter um pouquinho, vislumbrar um pouquinho da grandeza, do poder, da onisciência, do controle da história, da mão de Deus, que já está profetizando algo que só vai acontecer daqui a 150 anos. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Antes do cativeiro, Deus já profetizou que levantar Ciro. Antes do povo ir para o cativeiro, Deus já tinha falado, eles até vão, mas quando bater 70 anos, eu vou levantar Ciro e vou cumprir toda a missão. E a gente está aqui, e ainda desconfia um pouco, meu Deus, será? Deus fala algo, que passa os anos e a gente diz, será? Será que Deus se enganou? Será que Deus errou a matemática? Será que ele se equivocou? Será que alguém pode impedir o braço forte de Deus quando ele caiu? Será que alguém tomou o controle da mão de Deus e está dizendo, eu que mando, sai daqui? Sabe o que Deus vai falar com alguém aqui agora? Tudo que está acontecendo está no meu controle e na minha direção. Quem sentou na cadeira, quem saiu da cadeira, quem levantou, quem morreu, quem entrou no lugar. Deus está falando aqui com alguém. Tudo que aconteceu na história, a mão de Deus determinou. É Deus respondendo para alguém aqui. Tudo foi o meu controle. Porque não existe ninguém que pode impedir Deus de cumprir a promessa e a palavra que ele deu. Sabe o que eu vim dizer para você? Que Deus ele usa até quem não é, até quem não tem. Às vezes, Deus vai usar pessoas que você nunca
Deus está aqui. Que você olha e você começa a medir o negócio. Só que eu aprendo aqui na palavra que Ciro não era um rei como os reis de Israel. Não era um rei que tinha nascido numa linhagem, que tinha nascido dentro do pacto que Deus tinha com o povo, dentro da promessa que Deus tinha estabelecido com o seu povo. Eu entendo aqui que Ciro, ele não é alguém que tinha comunhão com Deus, porque a palavra do Senhor, ela vai dizer que Ciro nem conhecia Deus. Ele não conhecia Deus. Ele não sabia, mas Deus estava usando. Ele não sabia que Deus já tinha projetado algo e que ele cumpriria o que Deus tinha projetado. Ele não sabia que o nome dele já tinha sido soprado antes mesmo dele nascer. Ele não sabia que o Deus que conhece Deus do ventre. E aqui eu entendo quando ele diz para Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse, antes que você fosse um embriãozinho no útero, eu já te conhecia. Eu já sabia que você seria Jeremias, que você nasceria na corte, família de sacerdote, mas que não seria sacerdote, que seria profeta. Eu iria te chamar desde novo, que tu iria se sentir uma criança, mas que eu iria te levantar como muro forte, cidade fortificada. Iria colocar as tuas palavras na sua boca, iria te usar, levantar, para plantar, para edificar e fazer a rua ser antes dele ser formado. Olha isso. Ah, não, Deus me conhecia quando eu era. Não. Deus conhecia o bebezinho. Não é isso que a palavra está dizendo. Está dizendo que antes dele ser gerado no ventre, ele já foi gerado no céu. Antes dele ser gerado na terra, antes dele ser gerado de uma forma humana, antes de trazer a existência, antes de trazer a luz, antes de ser concreto, o Senhor já tinha. Ah, Deus, é tão bom. O Senhor já conhecia. O Senhor já tinha separado. Eu queria que você entendesse isso. E entendesse isso sobre você. Que a tua vida não é, ai, menina, ai, não, menina. Que a tua vida não é um espermatozoide que foi mais rápido. Não. Se você vai ser, é porque Deus permitiu você vai ser. Se você vai ser, é porque antes de você ser gerado pela sua mãe, você foi gerado nele. Ele já conhecia o teu nome. Ele já sabia os teus caminhos. E ele já tinha designado, antes mesmo de você nascer, o caminho, o propósito, o plano, o projeto. Você tem um projeto. A tua vida carrega um propósito. Quem sabe hoje você ainda não conhece. Quem sabe hoje alguém olha para você, mas nem sabe o que Deus tem contigo. Talvez hoje você esteja aqui sentado, ouvindo sobre esse Deus, dizendo: nossa, Deus me conhece antes mesmo de eu ser gerado. Quer dizer que minha vida não é vã? Quer dizer que
Deus tem feito na sua vida. Eu não sei o que Deus tem te ensinado. E também não sei o que Deus tem permitido. Eu não sei se você está longe, se você está perto. Eu também não sei se você se perdeu ou se você nunca se encontrou. Mas eu sei que a palavra do Senhor diz: eu irei adiante de você. Eu irei adiante de você. Eu irei adiante. Vou na sua frente. Vou na sua frente para te mostrar a direção. Vou na tua frente para te revelar o caminho. Vou na tua frente porque eu estou adiante. Vou na tua frente para te assegurar. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Eu tiro o tropeço, eu endireito o que está torto. Eu vou na tua frente para que tu não se perca, para que tu não tropece, para que tu não se embarace. Eu vou na frente. Ai, calabaraço. Reprove minha calabaça. Abraça-me. Ai, mas o negócio está torto. Mas quando Deus está na frente, mas quando Deus desce, e Ele diz: eu vou na frente hoje na tua vida. Ai, cabaraço. Eu vou na frente hoje, na tua frente. E vou endireitar. Eu vou endireitar esse negócio. Eu vou endireitar o teu caminho. Eu vou acompanhar a tua cena. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar em paz, em verdes pastos, e me mostra águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda, guia-me pela vereda, guia-me pela vereda da justiça. Diga para essa pessoa que está do lado, não tem pastor. Não tem um pastor. Não tem um pastor. Quando está sozinho no caminho. Não tem um pastor que está diante de você. Não tem um pastor que está te colocando as dessa terra. Sai, sai, sai. Não tem um pastor que está estendendo uma vereda nova. Não tem um pastor que está mudando o caminho diante de você. Não, Rabaraçuga. Não tens um pastor que está dizendo: eu vou adiante, você vai atrás de mim. Não tenha medo, porque eu vou adiante e você só me segue. Só me segue. O caminho eu preparo e você só segue. Segue, segue. O caminho eu plano e você só vem atrás de mim. Glória. Encerrando. Irei adiante. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. As portas não se fecharão. Quando Deus está adiante, o que está fechado, Ele tem que abrir. E quando Deus está na frente, você e eu não precisamos fazer força. Quando eu estou caminhando debaixo da direção do
Deus que está indo à minha frente. Eu não vou precisar fazer força. As portas não se fecharão. Eu quero profetizar sobre a vida de alguém aqui. Eu vim liberar a bênção do lado do Senhor. Se você puder colocar sua mão direita no alto para receber aquilo que vem de Deus, o Senhor está dizendo: as portas não se fecharão. As portas não se fecharão. Eu não sei para quem eu estou profetizando, mas você não precisa de governo, você não precisa de política, você não precisa que ninguém acredita, você não precisa de recurso humano. As portas não se fecharão. Não se fecharão. Não se fecharão. Não, alguém pode botar a mão e empurrar, mas o Senhor está dizendo: não vai fechar. O Senhor está dizendo: ninguém vai de força comigo. Quem é aquele que vai de força com o Senhor e prevaleça? Quem é aquele que coloca a mão para segurar o braço de Deus? A palavra do Senhor diz que Ele abriu uma porta. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e que ninguém não precisa de força. Confia no Senhor. Quebrarei as portas de bronze. Despedaçarei os perfolhos. Era Deus dizendo: há 150 anos, quase 200 anos atrás, olha o que Deus está dizendo para Isaías. Ciro vale, o meu ungido. Alguém não vai entender nada. Por quê? Porque ele não é crente. Vou botar assim, ó, para a gente entender essas palavras. Seria uma coisa muito apequenada a gente colocar o Senhor dentro dessa caixinha e achar que Ele se move e Ele age conforme aquilo que eu penso e aquilo que eu delimito para Ele. O Senhor está dizendo para alguém: fica ligado que por esses dias eu posso usar alguém como usei a Ciro. Quem? Alguém que você olha e diz: mas fulano não vai para a igreja, mas ciclano não tem comunhão com Deus, mas fulano, mas como assim? E a gente precisa ter cuidado, porque às vezes Deus, Ele está usando pessoas, e eu quero elevar o nosso pensamento, porque Deus não usa quem não é, porque eu não tenho outras alternativas. Não. Deus usa quem não é para Ele dizer assim: eu sou Deus, que faço o que quero, que faço como quero, que faço do jeito que eu quero. Eu uso quem eu quiser usar, justamente para fazer alguém entender que eu não ajo dentro da caixinha dele nem da caixinha dela. Deus não usa quem não é, quem não tem. Alguém lá de fora porque ele não tem outras alternativas. Tem, ele tem. Mas ele usa para ele dizer que o comando e o controle é dele. Sobre ímpio, sobre justo, sobre rei, sobre presidente. A gente não tem que se preocupar com quem é. Mas fulano é do capeta.
Ah, mas ciclano não é crente. Ah, porque fulano não é cristão. Ei! Deus está acima. É Ele que move as peças. É Ele que determina. É Ele que faz. É Ele. E se Ele quiser pegar alguém e pegar essa pessoa e usar ela para fazer cumprir uma palavra, para abrir um caminho, para abrir uma porta, para poder abençoar a tua vida, para poder te conduzir ao que Ele tem para você, Ele vai fazer. Ele não precisa que você aprove ou desaprove. Ele precisa que você esteja sensível e Ele precisa que você lembre da palavra dele. Porque Deus não faz nada sem que antes Ele avise. Deus não faz nada sem que antes Ele envie a sua palavra. É por isso que num culto como esse a gente não pode dormir. É por isso que no culto como esse a gente não pode ficar desatento. É por isso que no culto como esse a gente não pode ficar preocupado na hora da janta que meu barriguinha doeu, eu tô com fome. Fica ligado no que o céu está liberando aqui, porque Ele está dizendo: não te preocupa com nada, porque eu sou Deus e fora de mim não há outro. Eu comando todas as coisas. Se eu dou ordem para liberar, tem que liberar. Se eu dou ordem para abrir, tem que abrir. Se eu dou ordem para abençoar, vai ter que abençoar. Se eu dou ordem para fazer você passar, vai passar. Fulano é ruim. Fulano não ajuda ninguém. Mas se Deus der ordem, Ele ajuda você. Alguém está assim: fulano é ruim, fulano está ali. Mas quando Deus manda, eu gosto de uma palavra que eu já vi alguém dizer uma história, que quando Deus manda, até o diabo ele tem que obedecer. Fala para essa pessoa: não limita Deus não. Não delimita a forma de Deus agir. Não fica medindo, não, porque Deus faz